Recentemente, o bonequinho mais aterrorizante da cultura pop ganhou sua série própria e eu acho que além da história dele, ela fala de alguns outros temas muito importantes que eu queria abordar hoje. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui é onde rolam as melhores informações sobre cultura pop, por isso se você ama personagens nostálgicos como Chuck, aqui é o seu lugar, sempre tem conteúdos bacaníssimos relacionados a isso. Desce, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que vai valer muito a pena e já vai deixando o like da confiança. A franquia do boneco Chuck, ou Child's Play, foi criada pelo Don Mancini e conta nada mais nada menos do que com 8 filmes, sendo o último um reboot que dividiu as opiniões dos fãs, mas a gente pode falar sobre isso em algum momento. Porém, a série Chuck, que estreou em 2021 agora, primeiro lá na Sci-Fi e na USA Network, e aqui no Brasil disponível na plataforma Star Plus, que são os conteúdos da Disney para o público adulto. A série respeita ali o 7º filme da franquia, O Culto de Chuck, além de ter algumas pinceladas também da maldição de Chuck, e obviamente ignora completamente o reboot. 3 episódios apenas estão disponíveis por enquanto lá no Star Plus. Eu assisti os 3 porque eu fiquei bastante intrigada. Eu comecei a série um pouco desacreditada, já que a franquia já tá desgastada há um tempo. As minhas maiores lembranças de Chuck são de quando eu era um pouco mais novinha, então essa premissa do bonequinho assustador possuído era muito mais plausível naquela época. Hoje em dia a gente tem mais um apego emocional com o personagem no geral por ter feito parte da nossa vida, mas assistindo a série a gente vê que tem que ter um pouquinho de boa vontade para acreditar que aquele bonequinho tão pequenininho faça aquelas coisas. Mas a gente já vai entrar nesse tópico. Bom, a série conta ali a história do Jake, que é um adolescente muito criativo que por causa da mãe dele foi incentivado a trabalhar com artes. Infelizmente ele perdeu a mãe e mora com um pai que ainda não conseguiu processar o luto, que já tinha uma ligação meio conturbada com esse negócio dela ser uma artista e que não gosta muito de o Jake ser um artista também, além de ele ser um artista um pouquinho excêntrico e também pelo fato de que ele é um adolescente gay e o pai não está conseguindo processar todas essas informações ao mesmo tempo, então eles têm uma relação muito difícil e mostra ali o dia a dia do Jake na escola, o bullying que ele sofre, tanto por ser gay quanto por ser considerado meio esquisito pelos outros colegas. Isso me incomodou bastante no começo, quase me tirou da série depois do primeiro episódio, porque eu tenho muita dificuldade, me incomoda muito a cultura do bullying dos Estados Unidos, porque eu acho que ainda é um pouco mais pesado do que aqui no Brasil. Eles são muito mais cruéis, os adolescentes lá que praticam bullying, e quando isso é retratado nas obras da cultura pop me incomoda bastante. Foi o caso de It. Eu acho que é uma vibe muito pesada, porém eu entendo que é um tema muito necessário, já que faz parte de um ciclo muito mais profundo. Como o Charles Lee Ray, né, que é o assassino que teve seu espírito transmutado ali para o corpo do bonequinho, como ele se tornou um assassino em série, então mostra bem lá no iniciozinho como era o arco familiar dele. Isso leva a gente a compreender um pouco melhor a situação, já que aparentemente ele já nasceu como um psicopata e o fato do pai dele também ser aflorou isso nele. É claro que de maneira nenhuma é uma coisa que a gente deve passar pano, porém eu acho um arco bem perigoso, já que pelo fato do Jake ser um adolescente gay, tem uma coisa muito peculiar de que parece que o Chuck defende ele do bullying e faz ele acreditar que matar as pessoas que estão magoando ele é ok, é uma saída ok, porque teoricamente algumas pessoas merecem morrer. A gente sabe que isso é só uma desculpa do Chuck para poder matar as pessoas, talvez a empatia dele não tenha chegado até esse nível, mas ele acrescenta uma informação curiosa ali em certo ponto. O Chuck diz que
que entende o Jake porque tem um filho de gênero fluido. Isso causou muito debate nas redes sociais, mas de certa forma não deixa de ser um meio interessante aí para introduzir a discussão. Uma das coisas que eu mais gostei é que eles mantiveram o design original do Chuck, lá da série de bonecos Good Guys, que era aquela carinha dele bem fofa, que foi uma das coisas que causou muito debate, porque acharam que modificaram muito o rosto dele no reboot. Mas o boneco original, quando ele tá paradinho ali, ele tem uma carinha bem fofa, uma aparência bem amigável. Eu achei bem interessante e foi introduzido na série como um interesse do jovem por brinquedos retrô. Então, como essa vibe vintage retrô realmente está muito em alta entre os jovens hoje em dia, eu achei que ficou bem cabível, já que a série se passa nos dias de hoje, então tem essa mescla aí com o nostálgico e o fato de, por exemplo, os adolescentes usarem o Instagram, um deles tem podcast, assim como a relação que a gente tem hoje em dia com as redes sociais. E eu gostei também bastante da edição e da trilha sonora, eu achei bem estilosa, quando tem os flashbacks lá de quando Charles ou Chuck era criança, é aquela coisa mais preto e branco, então eu acho que te leva de uma maneira bem lúdica para aquela época, e a trilha sonora é bem estilosa, mas ao mesmo tempo também tem essa pegada vintage retrô. Eu gostei bastante disso, porém, como eu falei para vocês, a franquia já estava desgastada lá no finalzinho, porque foram 7 filmes da cronologia original, então hoje em dia você tem que se desprender um pouquinho de algumas coisas, porque realmente quando o boneco ganha vida e quando ele começa a fazer suas barbaridades é meio esquisito, aquela coisinha bem pequenininha, se possível que mate um adolescente ou um adulto, mas você tenta entrar ali no universo e você acaba embarcando. A minha relação foi bem dúbia, porque os adolescentes são extremamente irritantes, esses adolescentes que fazem parte ali desse ciclo do bullying mais pesado, principalmente a garotinha mais popular lá, que é a Alex, que faz um bullying pesado com o Jake. A gente fica com tanta raiva dela que em alguns momentos a gente quase chega a achar que o Chuck tem razão de querer ferir ela, e eu fiquei um pouquinho dividida porque eu não tava entendendo como o Jake tava se deixando levar pela manipulação do Chuck, porque ele não tacava logo fogo no boneco, que era uma coisa que eu faria. Mas como eu disse pra vocês, a série propõe essa discussão sobre como um adolescente vulnerável, vítima de bullying, meio que sozinho no mundo, ele perde a mãe, em um outro momento ele perde o pai e vai morar com os tios. Eu acho que o Chuck é meio que uma alegoria ali para dizer como esses adolescentes vulneráveis podem ser levados a fazer coisas, assim como a gente infelizmente vê muito comumente os massacres lá nos Estados Unidos. Inclusive, por causa disso, eu resolvi usar esse título aqui. Me lembra, de certa forma, precisamos falar sobre Kevin, Elefante, esses filmes que abordam todas essas tragédias que ocorrem com adolescentes que geralmente são vítimas de bullying em algum momento, se vingam dos seus colegas. Então eu acho que de uma maneira bem alegórica trouxe essa discussão, é uma coisa a se pensar, porque realmente a gente vê como é desesperador os outros adolescentes que são amigos daqueles que praticam bullying, mesmo vendo o que eles estão fazendo, às vezes não levam tão a sério, os pais não levam tão a sério, protegem muito os filhos que praticam bullying. Então é uma coisa realmente que a gente precisa falar sobre, a gente precisa discutir, a gente precisa desmistificar. É claro que dentro desse contexto do Chuck acaba ficando muito estranho e às vezes até um pouco trash em alguns momentos, mas eu achei pelo menos bem corajoso e bem interessante o Don Mancini, já que ele escreve todos os episódios, alguns em parceria com outros roteiristas, e ele dirige o primeiro episódio, além de ter sido o produtor executivo. E o Don Mancini é um dos, se não o único profissional relacionado a esse universo do terror que é assumidamente homossexual. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu acho que faz muito mais sentido ainda ele ter escolhido abordar esse tema do ponto de vista do Jake. Eu acho que tem um pouco a ver com a adolescência dele, porque
porque provavelmente ele passou por isso, de desde cedo ser um artista com uma visão um pouco mais exótica e ter passado por essa questão da homofobia, com certeza. Eu achei uma coisa bem interessante, eu acredito que tenha pontos autobiográficos ali. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí que eu ainda vou finalizar. Mas segue a gente lá no @canalbis, sempre saem coisas muito interessantes a respeito de cultura pop, bastidores do canal, notícias, você vai adorar. Se você quiser, segue o Rafa lá no @rafafidelis_, edições bacaníssimas como essas que você vê aqui no canal, você pode ter no seu conteúdo, é só enviar uma mensagem pra ele, ele vai te passar todas as informações com muito carinho. Ao se inscrever, não esquece de ativar as notificações, deixar o like e, muito importante também, deixar o seu feedback aí embaixo que eu vou adorar ver. Bom, é claro que a parte de terror não é nem um pouco aterrorizante. Tem uma ou outra cena ali um pouco mais gráfica, mas realmente eu sou facilmente assustável e essa série não me deixou nem um pouco assustada. Mas é claro que tem toda aquela essência ali do Chuck e daquela vibe dele meio demoníaca, já que ele é um espírito possuindo um boneco. Essas partes são bem estilosas, que reforçam ali as expressões do Chuck quando ele tá falando e quando ele tá se comunicando. Eu achei bem interessante, achei um pouco arriscado, mas interessante também que eles usam um recurso de uma menininha que tem ali na série, que aparentemente ela tem algum problema neurológico, psicológico, acredito eu, posso estar errada, que seja alguma coisa relacionada ao espectro autista, alguma coisa do gênero, então ela tem um pouco mais de facilidade de se comunicar com o Chuck, e ela não se choca tanto com os absurdos que ele fala e que ele faz. Então é uma decisão bem arriscada, mas ao mesmo tempo faz bastante sentido, porque por ele ser um boneco, com certeza ele ia conseguir se relacionar melhor ainda com uma criança. Então é isso, eu acho que vale muito a pena aí pra quem tem toda essa memória afetiva relacionada ao Chuck, quem quer reviver essa vibe. Eu acho que é uma série bem interessante, tô torcendo pros outros episódios saírem logo no Star Plus, porque eu fiquei muito curiosa. Se você ainda não assistiu, dá uma chance lá. De repente você vai gostar mais do que o reboot. E se você já assistiu, não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo que eu vou adorar ver. E até a próxima!